Olá, queridos seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Para quem não conhece, sou a Madu. Hoje vamos fazer a vossa leitura geral para o mês de abril, para os nossos queridos nativos então de Sagitário, também para quem tem a Lua ascendente ou Vênus neste signo, igualmente para quem tem alguma relação próxima dos nossos queridos nativos de Sagitário, quem tem então algum destes aspectos também no seu mapa astrológico. É uma leitura, como sabem, generalizada, pode ou não ressoar convosco, fiquem apenas e somente com aquilo que ressoa. É, como todas as nossas leituras, é uma leitura intemporal, terá então valor a partir do momento em que for encontrada, quando for encontrada, independentemente de estar então a ser vocacionada para o mês de abril. Esperamos neste contexto, queridos consulentes, que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos possam acatar as respectivas orientações superiores para que possamos então preservar a nossa vida, o nosso bem-estar, o bem-estar de todos os nossos queridos familiares e amigos e quem mais amamos. Igualmente também toda a humanidade. Obviamente que ninguém vai sair desta situação igual. Obviamente que todos iremos criar então aqui uma forma de ver o mundo, ver as pessoas e a vida de uma forma muito mais profunda, muito mais respeitosa. Para quem não o tinha feito ainda, seguramente que o irá fazer durante este período, pois ninguém fica indiferente a esta situação. Muito bem, esperando então que todos estejam bem, vamos então solicitar que nos ofereçam as cartas necessárias para fazermos a vossa leitura. Necessitamos que nos ofereçam as cartas para a leitura dos nossos queridos nativos de Sagitário, por favor, para o mês de abril. Ok, aqui a série de cartas que viraram. Um pouco mais, por favor. Okay. Fizemos mais uma, por favor. Ok, muito bem. Vamos então proceder à leitura. Não sabemos para onde ela nos vai dirigir, é uma leitura geral. Se necessário, procederemos às respectivas clarificações, bem como à mensagem final. E vamos ver então para onde ela nos transporta. 6 de paus, 2 de paus, 4 de copas, o carro, as de espadas, 4 de ouros, o pajem de ouros, o sol, 2 de copas e o 7 de copas. Ok. Muito bem. A vossa força interior é enorme, à semelhança daquilo que temos então observado em outras leituras de outros signos. Existe aqui uma grande motivação de esperança, de vitória, com o 6 de paus. Então, a certeza da vitória, neste momento, quem é que não está preocupado então com as circunstâncias que estão em nosso redor? Há, de facto, aqui caminhos a seguir que terão que ser decididos. Há uma pausa aqui, para todos os efeitos, há uma pausa que é, digamos, obrigatória. De alguma forma, não quer dizer que a nossa vida tenha que parar ou terminar, mas existe, sem dúvida, aqui uma pausa. Existe também aqui, dentro desta pausa, a vontade de se movimentar a favor de algo, com o as de espadas, a caminho de um início, de um começo, de um recomeço, algo aqui que vai ter que recomeçar com muita firmeza, com muita abertura, com muita lógica.
Muito embora neste momento, tal como dissemos, haja aqui uma estagnação, uma paragem, no entanto, continua aberta esta oferta aqui de quê? Basicamente, de amor a alguém, ou alguma causa, ou alguma situação. O Sol, o 2 de copas, aqui o 7 de copas também. O 7 de copas fala-nos um pouco aqui de múltiplas opções, mas também nos fala aqui de alguma confusão mental. No caso, o que acontece com alguns de vós, a esperança reiterada aqui que realmente vamos vencer a situação e que acontece então na vossa vida em particular para muitos de vós, além desta estagnação que está iminente para todos, uma vontade de começar algo ou de recomeçar algo, ou algo que aguardam na vossa vida, algo que muito estimam, algo que muito gostam. Aqui tanto pode ser no sentido profissional, material, como também, inclusivamente, no sentido afetivo, visto que temos aqui o 2 de copas. Há aqui, de facto, uma circunstância ligada para alguns de vós a uma circunstância de afetividade. Outros, esta situação poderá ser estreitar laços, então, com as pessoas que estimam, com as pessoas que amam, especialmente neste momento em que tudo está tão preocupante. Vamos pedir esclarecimento aqui para algumas das cartas que temos sobre a mesa, para tentar então perceber a que é que realmente se refere aqui algumas destas energias, visto que há algumas multiplicidades de energia que precisamos então de entender. Vamos então pedir que nos esclareçam o que significa esta carta do 2 de copas, se é de facto uma situação ligada aos afetos conjugais, se tem a ver com outras situações. Vamos então pedir explicação para a carta do 2 de copas, por favor. Por favor, esclarecimento para a carta do 2 de copas, para os nossos queridos nativos de Sagitário. Muito bem, 2 de copas. Exatamente. Então, para muitos de vós tem mesmo a ver com a situação afetiva. Portanto, aqui a vontade de, para alguns de vós, de haver aqui um compromisso sério, porque parece que há aqui alguma circunstância do passado que não ficou bem resolvida e que querem resolver, obviamente, com uma abertura de um novo ciclo. Então, para alguns de vós, de facto, acontece aqui uma situação ligada aos afetos, de uma maneira muito forte, aos afetos ligados, digamos, ao amor entre os consulentes e alguém muito especial na vossa vida. Para outros será, então, assuntos ligados à vossa circunstância familiar. Não descuramos essa situação também, porque também pode acontecer, de alguma forma. Existem aqui vínculos que se desejam, então, que cresçam ou que renasçam, porque houve simbolicamente uma perda aqui. Então, o que quer dizer que o reatar, de facto, esta relação, se for uma relação a dois, tem toda a propensão para que ela ocorra, para que ela aconteça, muito embora haja neste momento uma pausa, uma estagnação, alguma confusão mental. Vamos pedir que nos expliquem que confusão mental é esta, a que é que se deve. Temos aqui uma carta, exatamente. É uma carta que é explicada exatamente pela mesma energia. De novo, de facto, acontece mesmo uma confusão mental. Há aqui uma escolha que deve ser feita, que vai ser feita e que vai dar então aqui a possibilidade de um começo, de um início, de um reinício, aqui com o As de Ouros. Não esquecer que já tínhamos o As de Espadas sobre a mesa, que já nos falava então de começos, de recomeços, de inícios. A carta do Sol, que não nos põe quaisquer dúvidas, e a carta do Mundo, que nos fala então também em ciclos que se abrem então. Bem como a carta da Vitória, que não terá só a ver com as circunstâncias de vencermos esta dificuldade que temos todos agora de uma forma muito, muito real em todas as nossas vidas, com os seres humanos, mas aqui também no vosso particular, especialmente aqui para muitos de vós, com então uma situação que está aqui ligada aos vossos afetos. É uma leitura que podemos criar então aqui a referência, mais uma vez, de que ela é generalizada. Aqui podem ser várias situações, como falámos. Vamos pedir um esclarecimento
para que possamos então fazer aqui uma retrospectiva para onde nos leva então a conclusão deste lançamento, para depois procurarmos então mensagens. Muito bem. Obviamente, então neste momento cá está a situação da estagnação aparente, portanto aqui a carta do pendurado, alguém aguarda então ver as coisas em outras perspectivas para que possa realizar as situações. Tínhamos aqui duas cartas de 4, portanto o 4 de copas e o 4 de ouros, fala-nos então em tempo de estagnação, em tempo de espera. Aqui o 5 de copas também nos fala bastante em lembrar situações do passado, enfim, de um passado que possa ser recente, mas que foram então como que perdidas aparentemente, mas não perdidas na totalidade, porque temos aqui a possibilidade de as recuperar. Porque temos aqui o Rei de Paus, portanto que nos fala aqui de muito amor, muita paixão, muita segurança em reatar então esta relação, se couber na vossa vida, e também o encontro do bem-estar, quer do bem-estar pessoal, quer do bem-estar de ambas as pessoas, aqui com o 9 de copas. Vamos pedir um pouco mais de explicação para vós. Ok, temos aqui mais duas cartas. Muito bem, então, sofrimento obviamente muito grande, porque se houve aqui uma separação, ou se neste momento estamos de facto entregues a uma circunstância completamente devastadora ao longo do mundo, tudo isto nos toca, tudo isto nos faz então ficar mais tristes e de facto ninguém fica indiferente. Também nas circunstâncias pessoais igualmente, devido a que houve aqui de facto esta ruptura, para a qual se percebe aqui, se couber na vossa vida, que há então possibilidade de reajuste. E porque dizemos isso, já tínhamos então várias confirmações sobre a mesa. Tínhamos a carta do 2 de copas, a carta do sol, a carta do as de ouros, a carta do as de espadas, e agora temos a carta do mundo também, a carta do papa, e temos agora a carta do julgamento, que é então a carta do ressuscitar, o que estava realmente morto, ou aquilo que estava desvanecido, o que quer dizer que para muitos de vós pode haver aqui, se couber na vossa vida, um ajuste, um reajuste então com esta pessoa, ou com estas pessoas, portanto, quer seja uma relação ligada ao aspecto conjugal, quer então ao aspecto familiar. Vai haver então aqui seguramente possibilidade de reajuste. Vamos ver então, visto que se trata também aqui, muito embora seja uma leitura geral, se trata também aqui de uma leitura muito vocacionada para a parte afetiva, vamos pedir um conselho dos anjos do romance. Ok. Cuidado com as bandeiras vermelhas, portanto aqui dá um pouco de chamada de atenção, não se precipitarem nesta circunstância, deixar que as coisas ocorram no tempo divino, deixar que as situações sejam guiadas pela divina espiritualidade. A carta do deixar estar, deixar que a situação prossiga até ao fim. Debaixo do deck tenho a carta alma gêmea, para muitos de vós pode ser então realidade, sim senhora, pode ser de facto realidade. Vamos deixar esta carta aqui para vós, um pouco mais de explicação e clarificação. Mais uma carta para vós, mais duas cartas. Então, uma delas é de facto a inocência e o serem de facto espirituosos, no sentido de manifestar aquela inocência do princípio, do início, relativamente ao lidar com o vosso ser amado, portanto, deixar que todas as coisas ocorram com muita inocência. A carta do vale a pena então esperar, para quem está então a aguardar um momento de reconciliação, se couber na vossa vida, então esta carta fala de que vale a pena esperar, e pede igualmente para abrir então a sua mente, porque sem dúvida que é aqui necessário para muitos de vós que isso aconteça e que sejam então perdoadores. Então, visto que esta tiragem foi então
levar-nos para uma situação de afetos. Vamos ver então o que dizem também aqui os suspiros de amor. Então, o que estas cartas nos dizem, por favor. Um pouco mais. Vou então pedir mais um conselho. Nem tivemos tempo. Muito bonito, maravilhoso. Então, temos aqui as ações falam mais alto, sem dúvida. Então, as vossas atitudes positivas e têm aqui muito conteúdo, porque existe aqui muito amor, sim. Existe aqui o 2 de copas. Este 2 de copas não engana, obviamente, que existe aqui muito amor. Temos aqui cartas maravilhosas, portanto, isto é uma relação que traz efetivamente um reconhecimento e uma necessidade de mudança de ambos. Então, há aqui padrões que têm que ser então contornados e, de facto, requer coragem para reconhecer essas capacidades de mudança, porque existem aqui então padrões relacionais que eventualmente poderão ter contribuído para uma gestão não tão boa quanto desejariam desta relação, mas tem tudo, se couber na vossa vida, para poder ser reajustado. Pratica compaixão, também faz todo o sentido. Aqui dizia: abra a sua mente, abrindo a sua mente, pratica a compaixão. E temos aqui a carta da conexão espiritual. Existe aqui esta relação, tem conexão que vai para lá desta vida. Portanto, há aqui uma relação espiritual fortíssima com alguém. Não podemos esquecer, para além das cartas super positivas que temos nesta tiragem, não vamos esquecer que temos ali o 6 de paus, o que significa à partida e desde já um sucesso em todos os vossos caminhos. Vamos pedir que nos seja então oferecido também uma mensagem do mapa encantado, dado que fizemos esta tiragem praticamente para todos os signos, onde temos feito a leitura geral do mês de abril. Vamos então pedir que nos sejam oferecidas então as mensagens necessárias para deixar convosco. Já temos mensagens poderosíssimas. Vamos pedir um pouco mais, por favor. Por favor, espíritos guias, precisamos então que nos ofereçam alguma mensagem mais para os nossos queridos sagitarianos, por favor. Ok, temos aqui uma. Ok, temos aqui uma série de cartas que viraram. Ok, muito bem. Então vamos ver as cartas que viraram. Ok, então para alguns de vós as circunstâncias foram de facto avassaladoras, preocupantes, é como se estivessem num campo de tempestade, de repente tudo está bem e de repente tudo fica de facto numa situação muito complicada para a vossa vida. Para alguns de vós foi de facto profundamente complicado. Aqui fala em campos de tempestade, portanto uma circunstância que desabou sobre vós de uma forma repentina, vos deixou então presos como que no meio do mar de angústia, um mar de sofrimento, onde esperam então que venha, sem dúvida, a maré que vos leve então até à praia de novo. Esta é a vossa intenção, como fala então aqui esta carta. Existe uma intenção de sabedoria, a poder então trabalhar com a vossa intuição e com a vossa orientação espiritual a ser dada por quem quer que realmente façam fé. Isso é muito importante, cada um fará então fé no que deve ter que fazer e sabendo que existe aqui então uma profunda ligação espiritual. O 2 de copas já nos falava dessa situação. Temos também aqui uma orientação falando do espírito do lugar. Então
neste preciso momento, o que esta carta nos vem trazer é, de facto, estarmos onde quer que estejamos, é o momento exato para estarmos connosco, para estarmos com os nossos pensamentos, a nossa reflexão, numa atitude de meditação, recebendo e transmutando nas nossas vidas tudo aquilo que realmente é importante fazer. Neste momento é nos pedido reflexão, aqui também nesta circunstância pessoal não menos, dado que houve aqui grandes mudanças, e o estarmos neste tempo-espaço com este poder para podermos então utilizar o tempo de uma forma sábia é também de muito proveito para vós, como pessoas em crescimento consciencial, como todos nós, como para a própria relação e como para a própria circunstância que desejam então resolver na vossa vida. Pedir só mais um pouco de uma mensagem, é exatamente isso que estamos então a fazer, dado que nos foi intuído que virá outra mensagem também. Ok? Muito bem. Temos aqui. Então temos, ok, a pedido de ajuda. Pedido de ajuda a que também esta leitura poderá significar esse pedido de ajuda, portanto, a ajuda que vem no tempo certo, a palavra correta, a palavra amistosa, que nos traz então luz e que nos traz esperança, e a carta do voar, deixar voar então a vossa imaginação, a vossa intuição, também numa atitude de meditação, deixar fluir para que vos seja intuído exatamente aquilo que é necessário para poderem então a colocar em grande crescendo na vossa vida. É maravilhoso de facto. Vamos pedir só então para terminar também só mais uma mensagem dos espíritos animais, que tem sido então fabuloso também para completar, igualmente como nas outras leituras, esta mensagem final, sendo que existe um bónus aqui porque esta leitura foi vocacionada basicamente para a parte afetiva e de facto teve aqui outras mensagens. Vamos então pedir que nos seja oferecida uma mensagem dos queridos animais. Ok. Temos uma série de mensagens, elas são muitíssimas. Vamos ver o que é que qualquer uma delas nos traz. Se elas então nos foram oferecidas, é exatamente isso que nós vamos então deixar aqui patente para vós. O espírito elefante fala-nos então em aprender com o passado, sem dúvida. Alguma situação muito complicada que se passou convosco, neste momento o que estão a fazer é fazer uma atitude de cura, uma atitude de reatar o bem-estar interior para que possam então desta forma abrir a vossa mente e, se couber então na vossa vida, reajustar então a conexão com esta ligação que têm aqui espiritual com esta pessoa. Então, aprender do passado, diz-nos o espírito elefante, o espírito maçarico fala do ser travesso, portanto, não ser tão sério ao ponto que não permitamos que, de facto, as coisas sejam rígidas e possam quebrar por aí, portanto, temos que ser flexíveis, no fundo. O espírito cisnes, que nos fala que chegou a hora de dar um mergulho nas profundezas, aqui está a necessidade da meditação, como já tínhamos visto, aqui com a carta do voar, e com o espírito do lugar também. O espírito da serpente, chegou a hora da terapia. Também isto é de facto uma terapia para muitos de vós. Esta atitude de meditação é também uma terapia. O espírito do esquilo, que diz que acreditai em vós mesmos. O espírito da baleia, que fala em confiai no grande mistério. Exatamente, é tempo de confiarmos, obviamente, sempre, mas agora muito mais. E a carta da traça, que diz rendei-vos agora. É o que nós todos estamos a fazer também. É render-nos, de facto, a todas estas evidências que falam mais alto e que, sem dúvida, nos deixam ficar muito mais responsáveis por aquilo que estamos aqui a fazer, que é realmente
a elevação consciencial, a evolução da nossa consciência. Queridos consulentes, deixamos esta mensagem para vós, esperando que ela seja de conforto e de consolo para os vossos corações, para os vossos pensamentos. Obrigada pelos vossos comentários, a vossa participação, o vosso carinho. Deixamos então convosco esta mensagem, lembrando que se for do vosso agrado, deixem então o vosso like, o vosso comentário de novo, alguma subscrição, se for oportuno para vós. Para nós é sempre motivador, porque dessa maneira chegamos mais longe a outros corações para levar então esta mensagem. Nosso objetivo neste momento é contribuirmos também dessa forma voluntariosa para o bem-estar de todos. Voltamos a encontrar-nos, se for oportuno, na leitura quinzenal da segunda quinzena de abril, o especial Amor. Muito obrigada, cuidem de vós e dos vossos entes queridos, e muito obrigada pelo vosso tempo e até breve.